Olá, 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 tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Marielle, sou líder Gold da Companhia do Terra e estamos nesse processo aí de autodesenvolvimento e nessa caminhada de consultorias, né? A vendas é algo que precisamos dominar com bastante eficácia. Antes de começarmos, vamos inalar o nosso óleo essencial escolhido do dia, é o Citrus Bliss, que é um mix de óleos essenciais cítricos que ele ajuda no baixo esgotamento de energia, então é para dar mais energia, alegria. É um aroma muito gostoso, então te convido para você inalar agora comigo o seu óleo essencial preferido. Ele é uma fragrância muito gostosa. Ele tem laranja, bergamota, mandarim. E com essa alegria que hoje eu quero convidar vocês para estarmos aqui um tempinho para aprendermos sobre vendas. Nós vamos ter duas etapas, esse é o primeiro vídeo, então logo em seguida você vai ter acesso aí no YouTube, no nosso segundo vídeo, tá? Então, começando, vendas é um processo e existe 8 etapas do funil de vendas que é muito importante, nós como consultores de bem-estar, identificarmos qual processo que nós estamos falhando. E para isso, você precisa conhecer todas as etapas e assim você conseguir trazer um rendimento, uma produtividade e resultados expressivos. É muito importante entendermos que muitas pessoas que vêm para a Doterra não têm uma experiência em vendas, né? Então, nós temos advogados, contador, veterinários, enfim, é uma gama de oportunidades de outras profissões que vieram e nos juntou, né, junto conosco para levar essa missão que é bem-estar de uma forma totalmente natural. E vou convidar você a abrir seu coração para entender efetivamente que vendas é um processo simples e que nós precisamos treinar. A partir do momento que você treina, você consegue trazer a excelência no seu atendimento, desde a abordagem até a finalização. Então vamos lá. O que eu quero trazer hoje para vocês é que nada em vendas acontece por acaso, tudo tem uma sinergia e que uma etapa conversa muito bem com a outra. Tudo em vendas existe um processo. E esse processo você precisa mensurá-lo para saber aonde mesmo que está o seu maior resultado ou a área que você tem que melhorar. A etapa, né, que você precisa dedicar mais tempo treinando e se capacitando para aquilo. Tudo começa com o nosso funil de vendas, independente se você faz do Terra, se você faz outra empresa, outra área, não importa, esse funil ele existe, ele é uma base científica e, além de tudo, é para qualquer área, tá? Funil de vendas, vocês conseguem ver aqui, né, a ilustração dele, significa que o processo de vendas acontece dentro do funil. Você vai falar com mais pessoas e fechar com menos. Como fica claro no modelo? Então, nós temos que conversar com muitas pessoas, ela vai passar pelas etapas de venda, pelo funil, até chegarmos ao fechamento. Por isso que eu sempre falo que o mais importante é nós prospectarmos, né? Nós chamamos essas pessoas de prospectos, com o maior número de pessoas possíveis. Porque independente se você está no marketing de relacionamento ou se você tem uma loja mesmo, esse funil ele é real. Quantas pessoas, por exemplo, numa loja física que entra para realmente, efetivamente, a pessoa comprar? E não é diferente no universo dos óleos essenciais, no universo da Terra. É importante entendermos que nós vamos conversar com mais pessoas para termos mais conversão de venda, termos mais caixas, tá? Então é muito importante ficar muito claro, até mesmo para não gerar aquela expectativa e vir uma frustração. Então, se nós falarmos em números, né? Se você conversa com 10 pessoas, a probabilidade de você fechar uma é literalmente 10%. Então, se você conversa com 20, você pode fechar com duas, e tudo isso vai depender da sua taxa de conversão. E qual que é o nosso trabalho hoje, né? Vamos fazer tudo isso funcionar. O nosso trabalho é aumentar cada vez a nossa taxa de conversão. A taxa de conversão, para quem não sabe, é a quantidade de vendas que você tem, que você fecha diante do número de pessoas que você fala. Então, isso é variável.
Eu, Merielle, posso conversar com 50 pessoas e fechar 5. Como uma outra colega pode fazer a mesma prospecção com 50 pessoas e fechar 10, ou fechar 3, ou fechar uma. Então, vai depender muito. Você pode falar com 10 pessoas e fechar uma, ou você pode falar com 10 pessoas e fechar 3. Isso tudo vai depender das suas habilidades no decorrer desse processo. Por isso que é importante você ter anotado para você mensurar a sua taxa de conversão, tá bom? Essas aqui são as 8 etapas de vendas. É muito importante nós entendermos, trazer, né, como que é a etapa, como que funciona tudo. Então, nós começamos primeiro com planejamento, prospecção, abordagem, levantamento de necessidade, apresentação, negociação, fechamento e o pós-vendas. Tudo isso faz a sinergia da venda. Então, nós vamos percorrer detalhadamente por cada etapa, mas pelo menos para você conseguir visualizar. Na primeira etapa, que é o planejamento, não existe nada que não seja planejado. Então, você precisa planejar as suas metas, seu plano de carreira dentro da empresa, quantas pessoas você vai prospectar, qual que é a sua meta mesmo, real, oficial, de prospecção diária, sua meta de venda. Então, nós precisamos planejar o nosso trabalho, porque no marketing de relacionamento, você é o seu próprio chefe, e isso é uma das vantagens. Mas você precisa ter um planejamento para você saber quais são os seus caminhos que você vai percorrer, qual é o passo que você vai dar. Então, é necessário muito planejamento. Uma questão também que é muito importante, a partir do momento que você tem o seu planejamento, nós vamos para a segunda etapa, que é a prospecção. Eu percebo que muitas pessoas têm uma certa confusão em relação a essa etapa, porque a prospecção, ela não é vender, não é insistir, não é você falar do seu produto, mas é simplesmente o ato de gerar novas oportunidades. E essas oportunidades, elas são geradas através do convite. Então, prospectar nada mais é do que você convidar aquela pessoa para te ouvir. Então, é isso que nós vamos fazer na prospecção. Não é momento de vender, é momento de você convidar. Quando nós temos, né, esse convite, nós podemos fazer nós vamos para a terceira etapa, que é a abordagem, que você vai criar uma conexão emocional com o cliente. No universo do coach, nós falamos muito do famoso rapport. Não sei se você já ouviu falar, mas o rapport, de uma maneira bem simples, é quando você, consultor de bem-estar, leva o seu mundo para o seu cliente e você traz o mundo do seu cliente para você, aonde que você vai criar aquele vínculo emocional. E a partir daí você vem para a quarta etapa, que é a etapa que está em laranja, que é a mais importante, que é o levantamento de necessidade. Você precisa entender a real necessidade para você analisar e aí você poder ajudar as pessoas. Isso você faz através de perguntas, tanto abertas como fechadas. É o momento onde que você vai perguntar e você vai ouvir. Você vai perguntar e você vai ouvir. Por que é importante isso? Porque cada pessoa ela é única. Cada ser humano ele é único e individual. Não adianta nada você querer trazer uma solução igual para todo mundo, sendo que não existe ninguém igual. Então é importantíssimo você fazer um levantamento de necessidades e entender qual que é o óleo essencial que aquela pessoa e aquela família está precisando. Então é muito importante esse levantamento de necessidade. E eu falo para vocês que essa quarta etapa é a etapa onde que vai garantir se você vai efetivamente fazer a venda ou se a sua venda ela vai parar aqui. Muitas pessoas acham que é lá no fechamento, mas não é. É nessa etapa. Por isso que está separado em 2 quadrantes. Então, daqui em diante, você vai garantir se realmente a venda vai acontecer. Assim que você identificou as necessidades do seu cliente, você vai para a apresentação. Então, vamos montar uma proposta de acordo com o que você levantou das informações do seu cliente. A partir de que apresentou o seu produto e tudo mais, as condições, nós vamos para a negociação, que é o momento que você conta o valor e as formas de pagamento, porque isso é muito importante. Nessa aqui é aonde que a pessoa vai desembolsar, né? O valor do investimento para ela melhorar a qualidade de vida dela. O fechamento é indicar o fechamento em contorno de objeções. E, por fim, o pós-venda.
Então, são essas 8 etapas que nós precisamos dominar efetivamente e com muita maestria para você se tornar um profissional do marketing de relacionamento. É isso que as pessoas buscam, é isso que vai ser o seu diferencial. São essas 8 etapas muito bem feitas que vai levar você a grandes resultados e grandes negociadores fazem essas etapas. Isso tudo aqui vem à base de muitos estudos e o que eu convido você, se você não faz ou você acha que faz, nivela novamente, testa novamente, porque só a partir do momento que você testa e faz, que você vai conseguir saber qual etapa dessa você precisa se capacitar e até mesmo treinar. E o treino, novamente, ele só acontece quando você faz, você apresenta, tá? Então vamos entender que o funil de venda ele pode ser personalizado. As pessoas que estão no começo do nosso funil, elas vão chegar até você através do seu canal de venda. Hoje eu te pergunto, qual é o canal, o meio de comunicação que você utiliza para conversar com os seus clientes? Esses canais podem ser, por exemplo, Instagram, Facebook, lista de contato, pessoal do WhatsApp, LinkedIn, YouTube, não importa. Todos os canais de vendas, você vai ter pessoas entrando no seu funil. A partir do momento da prospecção, né, você vai nivelando o funil até você efetivamente fazer a sua venda. Uma coisa que você pode fazer, que é uma dica, é você criar uma meta para você mesmo desse funil. As metas, elas podem ser tanto em valores numéricos, como 10 mil, 15 mil, ou você pode converter isso na nossa realidade em pontuação. Então, eu quero ser elite, eu preciso fazer 3 mil PVs. Qual que é a média do ticket? Considerando nossa caixa menor, que é 120 pontos, você vai pegar 3 mil e dividir por 120, você vai ter ali o seu ticket médio. E você pode fazer isso por valor. Então, eu quero vender 10 mil reais. Vou dividir pelo ticket médio, que é 690. Você vai ter o número de vendas que você precisa fazer ou o número de caixas que você precisa vender. E aí você pega essas vendas e fraciona ela durante a semana. Então, se o seu objetivo é fazer 1.000 pontos de uma semana, 200 pontos por dia. Então, é uma maneira que você consegue fazer uma mensuração e ter uma ideia do que você precisa fazer naquele dia. Então, para mim fazer uma venda, eu preciso conversar com quantas pessoas? Isso é uma maneira muito legal de você conseguir, né, enxergar e fazer o seu planejamento semanal. Então, vamos agora para a primeira etapa, que é o planejamento. Eu confesso que eu tive muita dificuldade quando eu comecei nesse universo do empreendedorismo, que era me planejar e conseguir separar quando eu estava sendo produtiva ou quando eu estava sendo totalmente ocupada. Porque há diferença nessas duas questões. Uma pessoa ocupada é aquela pessoa que não tem foco. É literalmente aquela pessoa que faz e parece que não fez absolutamente nada ou não teve nenhum retorno financeiro. Muitas das vezes nós gastamos a nossa energia com algo que poderia ser delegado ou planejado e que acabou ocupando o nosso tempo de fazer uma prospecção e efetivamente realizar uma venda. E parece que você ficou lá 6 horas fazendo da terra e acabou que aquilo realmente não te deu o retorno que você esperava. E aquilo é ruim, porque parece que literalmente nós estamos dando círculos, né? Em círculos e círculos e círculos. E a pessoa que ela é produtiva, ela consegue entender que deve fazer e o grau de prioridade de cada atividade. Não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Por isso que o planejamento ele é importantíssimo, para você identificar o que é prioridade hoje para você fazer. Eu vou dar um exemplo para vocês. Essa aula eu já tinha me programado para gravar na data de hoje. Eu poderia ter gravado no dia que eu fiz esses slides? Poderia, mas não era a minha prioridade naquele momento. Então, eu agendei para ter um momento exclusivo com vocês e me dedicar 101% para passar todo o meu conhecimento. Então, foi planejado. Uma coisa que é muito importante é que a pessoa produtiva ela possui metas e objetivos claros. Não foi todo momento da minha vida que eu fui uma pessoa produtiva. Eu tive um caminho para percorrer para chegar até aqui e realmente falar com vocês que existe essa diferença. O planejamento ele começa no
no seu primeiro momento, quando você acorda, você dá uma olhada na sua agenda, vê o que você precisa fazer, mentaliza, e a partir daí você começa a trazer um hiperfoco total. E por que nós devemos planejar, né? Principalmente por três motivos básicos. A eficiência, porque a cada 15 minutos de planejamento nós conseguimos ter 2 horas de mais produtividade. O hiperfoco, enquanto você estiver na atividade, nada tira o seu foco. Vou dar um exemplo para vocês. Nós conversamos muito com o cliente via WhatsApp. E muitas das vezes você está ali, você manda uma mensagem para Maria: Oi, Maria, tudo bem? Você começa a sua prospecção. E aí você manda ali para os seus possíveis prospectos. E aí você para de conversar com seus clientes para fazer um stories. Na hora que você volta, você tem aquele monte de conversa, você já ficou desfocado, ficou ali só conversando com uma pessoa. E aí acabou que você, 3 horas da tarde, precisa ter uma reunião com os seus líderes, que aí você precisa fazer o slide, aí você deixa de conversar com seus clientes para fazer os slides, aí você entra no Instagram para mostrar que você está fazendo os slides, então isso acaba perdendo o foco e você se torna ocupado. Então o hiperfoco ele é muito importante. Então se você está conversando com o cliente, aquele momento é para o seu cliente. Se você está fazendo stories, aquele momento é para os seus stories. Se você vai fazer um slide, você está fazendo o slide. Então é importante nós entendermos que é primordial você ter hiperfoco e nada tirar o seu foco daquela atividade e que você se programou para fazer. E o terceiro é o nivelamento de resultado. Para aperfeiçoarmos, né, em cada etapa de venda, é necessário saber mensurar o seu desempenho. Você pode mensurar seu desempenho através do Excel, é uma ferramenta, ou até mesmo de uma planilha online. Você pode criar aplicativos, tem pessoas que gostam de escrever, você escreve. Vê o que você pode fazer, o que melhor se enquadra para você para fazer esse nivelamento. Para você entender e identificar aonde que você precisa se aperfeiçoar. Essa frase aqui ela é muito boa, porque a produtividade ela nunca é acidental. Ela é sempre intencional, tá, pessoal? Por que ela é intencional? Porque você tem a intenção de fazer aquilo acontecer, né? Sempre o resultado de comprometimento com a excelência, planejamento inteligente e esforço focado. Então, eu te convido agora para pensar se o seu dia ele está sendo ocupado ou produtivo. E quando nós falamos de planejamento, esses dois são a base do nosso planejamento, os nossos objetivos e as nossas metas. O que é o objetivo, né? É o que você quer alcançar. E o que são as metas? São as tarefas específicas para atingir o objetivo. Então, meu objetivo é ser Diamond até dezembro. Para mim ser Diamond dentro da Doterra, eu tenho metas a ser cumpridas e ser feitas no dia de hoje para eu alcançar o meu objetivo de ser Diamond. Então, isso tem que estar muito bem claro para vocês. Qual é o seu objetivo? Aonde você quer chegar? Qual é a importância desse objetivo na sua vida? Quando você, daqui 3 meses, 2 meses, 6 meses, conseguir o seu objetivo, qual a sensação que você vai ter? Qual é a recompensa? E a partir disso, que você tem seu objetivo, qual é as suas tarefas diárias? Quais são os seus passos que você deve fazer no hoje para você conseguir essa vitória daqui 3 meses no prazo que você estipulou? E uma dica para vocês é que tem 4 fases que você pode fazer as suas metas. Você precisa ter metas de venda, metas de prospecção, metas de recompra para incentivar as vendas e a sua meta de lucro. Porque nós sabemos que para ser um consultor de bem-estar você precisa investir pelo menos 125 pontos. Então, isso é uma meta que você precisa retornar para o seu negócio. Ou fazer um investimento. É importante você ter essa consciência que é necessário fazer um investimento. Então, a meta de lucro é o valor que vai sobrar. Até isso você precisa identificar qual o valor que eu vou investir e qual o valor que eu vou voltar para as minhas despesas pessoais e profissionais. Uma maneira que você pode fazer suas metas é utilizando essa método SMART, que ela é muito boa. Caso você nunca tenha feito,
te dá um norte muito grande. O S significa específico. Você precisa ver se essa meta ela é específica. O que exatamente você quer? Vou dar o exemplo do meu Diamond. Eu quero ser Diamond dentro da Doterra, que é esse plano de carreira maravilhoso, né? Ele é mensurável? O que determina que você atingiu o seu objetivo? Os meus resultados diários e a qualificação daqui a 3 meses, né? Lá no meu alto tá lá escrito Diamond. Ela é atingível? Ela é uma meta realista? Sim, ela é uma meta realista. Você vai precisar responder sinceramente todas essas perguntas com seu coração muito bem alinhado com expectativa versus realidade, tá? Ela é relevante? Por que essa meta é importante? Porque, para mim, vai ser o momento mais crucial da minha vida em relação ao meu plano profissional. Porque no Dharma eu já vou ter as liberdades que eu tanto estou sonhando. É um patamar que, desde quando eu conheci o plano de carreira, eu percebi que ia mudar a minha vida, a vida da minha família por completo. Então, é sim um assunto, é uma meta muito relevante. E se ela é temporizável, ou seja, em quanto tempo você quer alcançar? Hoje, esse treinamento, eu estou falando com vocês em setembro. Então, eu tenho 3 meses para fazer isso acontecer. Então, você pode pegar a sua meta e fazer essa meta SMART. Essa matriz, ela me ajudou muito, que é a matriz que é onde que você começa a separar urgente, importante do menos importante. Essa matriz de Eisenhower é muito bom para quem nunca fez um planejamento ou não sabe como fazer. Você pode separar o seu planejamento em 2 quadrantes. Eu, Meirelle, eu peguei uma folha de papel A4, dividi assim e fiz um quadrante para minha vida pessoal e minha vida profissional, acreditem, eu fiz isso. Nesse primeiro quadrante aqui importante, você vai fazer primeiro. O que eu percebo que as pessoas são ocupadas é porque tudo aquilo que você pode agendar, você deixa de fazer, e aí na hora que você vê, você está com um tempo muito escasso, e você começa a se tornar o que era menos urgente, urgente. E o que era urgente fica insuportável. Não tenho tempo para nada. Então, quando você começa, principalmente, a delegar essas 2 etapas que são importantes, você começa a ter mais produtividade, porque você vai ter um certo tempo para fazer. Então, vamos lá. No primeiro quadrante, que é urgente e importante, que nós devemos fazer agora, você vai concentrar nas tarefas importantes a serem realizadas no mesmo dia. Geralmente, tudo aquilo que te gera realmente, remuneração, você precisa fazer agora. O que é importante no seu negócio que você precisa fazer hoje? Prospecção, você precisa convidar, você precisa agendar uma apresentação. Então, isso são atividades importantíssimas que você precisa fazer hoje. Você não pode agendar. É importante fazer hoje. O que é menos importante você pode agendar? Coisas importantes, mas que não têm urgência. Deve ser agendada. Essa aula, por exemplo, ela era muito importante, mas ela poderia ser agendada. Uma conversa com seus downlines, uma mentoria com seu offline, um curso que você quer fazer com uma mentoria, com um especializado, você pode fazer um agendamento. E aqui embaixo, é muito importante nós percebermos que esse quadrante que é menos importante, se você não tomar cuidado com ele, você vai, vamos dizer, atropelar as coisas urgentes. E com certeza, principalmente o delegar e o não fazer, vai tornar o seu dia muito ocupado. Então, o que é menos importante que você pode delegar? O que é urgente, mas menos importante, e você pode delegar às outras pessoas? Você fazer, por exemplo, uma mentoria e que você pode convidar um downline para ele fazer no seu lugar, até mesmo para ele treinar. Você pode delegar, por exemplo, um design gráfico para ele fazer os seus e-books, ou fazer as suas postagens no Instagram no Canva. Então, você precisa pensar, o que você pode delegar? Trazendo a realidade das mamães, você pode contratar uma pessoa para te apoiar, te ajudar com as crianças, para você ficar um determinado tempo focado na sua atividade principal. Ou você pode falar com o esposo,
ao banheiro hoje para mim, porque eu preciso focar nisso daqui. Então, o que você pode delegar para outras pessoas fazerem? E o não fazer. Por muito tempo, eu ficava muito no não fazer e eu deixava de fazer os outros 3 quadrantes. E os meus resultados foram só ladeira abaixo. O não fazer é o que não é urgente, nem importante, então não faça. Nesse mundo da tecnologia, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Você entra no mundo de Nárnia. Quando você entra no seu Instagram, no seu WhatsApp, no Facebook e vai simplesmente, vou navegar aqui rapidinho. Quantas vezes você entrou para ver um story, na hora que viu, já viu uns 15, 20. Na hora que você olha no relógio, já passou muito tempo da hora. Então não faça. Coloque no papel tudo aquilo que atrapalha e que te leva à procrastinação. Então não faça, porque os seus resultados são importantes para isso. Não é porque todo mundo vê, não é que todo mundo fica maratonando Netflix que você precisa fazer. Porque os seus resultados, as suas ações que vão ser reflexos do sua meta, do seu objetivo. Então faça esse quadrante, que é muito importante. Nós vamos falar agora sobre prospecção. Nessa etapa, eu quero que vocês entendam que a prospecção é quando você vai entrar em contato com uma pessoa para fazer um convite. Existem 2 tipos de prospecção, ativa e passiva. A passiva é que você recebe o contato do cliente. Ele já tem aquele interesse gerado. Então, você recebe uma mensagem pelo Instagram, então ele já está comunicando com você que ele tem interesse de saber mais sobre aquele produto. E o ativo, que você busca o cliente. Então, é necessário gerar o interesse. É preciso demonstrar que você pode ajudar aquele cliente. Então, nós temos esses 2. Qual que é o maior erro de todos os consultores que não entendem essa prospecção? É achar que todo mundo é igual, tratar os 2 tipos de perfis de prospectos iguais e achar que prospecção é vender. Então, qual é o objetivo meio da prospecção? Marcar uma reunião. Por isso que a prospecção é rápida, porque você vai marcar um bate-papo. E a partir dessa prospecção, que aí você vai para as próximas etapas. Lembra? Planejamento, prospecção é convite. Então, por onde que eu devo começar? Por muito tempo eu fiquei em prospecção fria. Chega um momento que você já tem um determinado tempo de empresa, eu já tenho nessa data desse vídeo 3 anos, que parece que as pessoas que você conhece, você já falou com todo mundo. Mas na realidade não, tá? Tem muita gente ainda que você tem que conversar. Por isso que a Lalissa, ela sempre tem que estar, renovando, renovando, renovando. E aí eu parti direto para a prospecção fria. Só que a prospecção fria, olha aqui para vocês, é o quarto perfil de cliente que você vai gastar e dedicar a sua energia. Então, nós primeiro vamos convidar os nossos clientes, pessoas que já foram seus clientes em outras empresas, que já foram seus pacientes, não importa, que já tiveram um vínculo, que conhece você. Então, são pessoas que já entendem o seu lado profissional. Meire, eu nunca trabalhei com nada que vendesse. Eu desconheço nenhuma profissão que não é necessário vender. Até para você falar assim, não, eu acho que dona de casa, que hoje, no momento que nós estamos vivendo, é muito baixo o número da população, que literalmente ela é do lar, que é aquela pessoa que deixou de fazer algo para ficar aqui, mas em algum momento ela trabalhou. Então, quem são os seus clientes? Quem falou sim para você a primeira vez para comprar um lavanda, por exemplo? Ele é seu cliente. Segundo quadrante, as pessoas conhecidas. Essas pessoas conhecidas são o que te conhecem. Então, sabe quem você é. Não necessariamente ela conhece a empresa, mas ela te conhece. Terceiro, indicações e parcerias estratégicas. Indicações são indicação da sua mãe, indicação da sua irmã, indicação dos seus próprios clientes. Quem são as pessoas que eles estão indicando que precisam do seu produto? E as parcerias estratégicas são aquelas pessoas que ganha-ganha. Então, você vai fazer parceria com pessoas, espaços que vendem para o seu cliente, mas ele não é seu concorrente. Então, comece a pensar, quem são as empresas
que vendem para o meu cliente, que eu posso ir lá e fazer uma parceria. Deixar, por exemplo, um formulário de sorteio e você captar aqueles nomes e entrar em contato com aquelas pessoas. Essas parcerias estratégicas, ela é ótima. Quem é a blogueira, a influencial digital da minha região que fala com o meu público-alvo, que eu posso fazer uma parceria com ela, então comece a pensar nessas estratégias. E por último, é a prospecção fria. O maior erro, e foi o meu erro há um tempo atrás, era achar que as prospecções frias eram as pessoas que eu tinha que conversar. E eu ficava tanto tempo conversando com pessoas que nem me conhecia e nem conhecia a empresa, que eu ficava gerando voltas. Porque a probabilidade dessa pessoa comprar de você, sendo que ela nem te conhece e nem conhece a empresa, é zero. Eu te pergunto, você compraria de uma pessoa que te chamasse no Instagram, se você nem conhece ela, nem conhece a empresa? Que é algo novo que está começando agora no mercado? Não, a resposta é não. Então, o prospecto frio, você só vai entrar em contato com ele quando ele se tornar morno, quando você já tiver criado aquele vínculo emocional com ele. E isso demanda determinado tempo. Então, enquanto você está aquecendo as pessoas frias, você está destinando a sua energia, a sua prospecção para os seus clientes, para as pessoas conhecidas, indicações de parcerias estratégicas. Existe aqui um roteiro de prospecção que eu vou deixar disponível para vocês, mas aqui, por exemplo, a carteira de cliente. Olá, tudo bem? Aqui seu nome é do Terra. Estou entrando em contato para saber como você está. Me conta, está tudo bem com a família? Você espera a resposta. Quero falar com você sobre como posso te ajudar novamente. Podemos marcar um encontro online no dia tal para batermos um papo. Então, tudo isso daqui é um roteiro de prospecção. E eu quero falar com vocês como melhorar a conversão no agendamento da reunião. Vocês vão receber todo esse material em PDF, por isso que eu passei rápido, tá? E como que nós vamos melhorar a conversão no agendamento de reuniões? Primeiro ponto, ter claro o objetivo dessa conversa. É importantíssimo nós entendermos que o seu objetivo é fazer o convite. Você vai até mesmo falar, estou trabalhando com e já conseguimos X resultados para essa dor. É muito importante você trazer depoimentos de sucesso de outras pessoas. Usar horário quebrado, porque faz a pessoa entender que não vai ficar 1 hora conversando. Então, meio-dia e 35, 15 e 15, porque no cérebro, no consciente da pessoa, aquilo lá vai ser o quê? 15 minutos só. Quando você marca 1 hora, a pessoa fala assim, nossa, vou ficar 2 horas conversando com ela. Então, quando você pica o horário, o cérebro entende que vai ser 15 minutos, vai ser rápido. Então, essa é uma dica. E agora, nessa etapa 3, que é a abordagem. Na abordagem, nós temos 4 perfis comportamentais, que é importante você entender como que você vai criar o relacionamento com o seu cliente. As pessoas analíticas são pessoas que têm o racional muito aguçado, então elas não compram por emocional, não são impulsivas, e elas são pessoas mais lentas. São pessoas que conversam mais baixo, elas são mais fechadas, falam o essencial, precisa de números, então não adianta tratar de forma emocional. Por que é importante nós entendermos esses 4 perfis? Porque é a maneira como que você vai comunicar com o seu cliente. A maneira que você vai comunicar é a maneira como que você vai trazer aquela conexão para aquela pessoa. Porque não adianta você ficar conversando da vida com uma pessoa que é analítica. Ela quer saber como que funciona, como que ela usa, quantas gotas, o que é o CPTG, quem é do Terra, aonde está do Terra, por que do Terra. Então, ela precisa desses dados para ela efetivamente fazer a sua compra. A pessoa pragmática, ela também é do racional, só que ela é mais acelerada, ela é rápida. E ela não fala da vida, ela é direta. É aquela pessoa que te fala o sintoma rápido. E você precisa contar o seu papel. O meu papel é entender se vou conseguir te ajudar, e para isso preciso fazer algumas perguntas, tudo bem? Aqui você está trazendo a abertura para ela te contar o que realmente ela está sentindo. Porque essas pessoas não falam da vida, elas são fechadas também. Já os outros dois são a expressivo e o afável, que vai pro emocional. Muitas das vezes eles compram por impulsividade.
O expressivo, ele é emocional, ele é rápido, então ele gosta de elogio sincero, ele gosta que você conte outras histórias, que você pergunta da vida dele, então ele gosta de ser mais expansivo. Já o afável, ele também é emocional e ele é lento, ele fala mais baixinho, ele é muito emocional e ele demora a tomar uma decisão. Então, nós temos aí esses 4 quadrantes. Lembrando que, como que eu vou começar a conversa? As pessoas analíticas e pragmáticas, você precisa contar o seu papel. Por que que você é consultor de bem-estar? Qual que é a sua finalidade na vida daquela pessoa? O que que você vai ajudar ela? Então, você precisa falar quem é você. Você precisa contar a sua história. Já o expressivo e a fase, você precisa falar da vida. Falar da vida. Fazer ele imaginar ele ali, passando óleo essencial no filho dele. Então, você precisa falar da vida. É muito importante nós entendermos a forma como nós vamos abordar, né? E aqui são os levantamentos de necessidade. Essa etapa é a quarta etapa mais importante, aonde que vai determinar se sua venda ela vai ser realmente efetiva ou não. No levantamento de necessidade, você vai fazer investigação e vai ser perguntas. Nessa questão, você que controla a venda. Quem controla a venda é você, não é o seu cliente. Por isso que é importante você tomar posição e assumir a sua autorresponsabilidade de você levar o seu cliente nessas 8 etapas do funil de venda. Você direciona o próximo passo. E essa parte de investigação, você precisa dominar as perguntas. Existem 2 quadrantes de perguntas. As perguntas abertas, que a pessoa tem que pensar para te responder. Você pode começar a pergunta com: me conta sobre isso, o porquê que você está sentindo isso, como que começou, de que maneira que você ameniza esses sintomas, de que maneira que você acredita que vai se sentir melhor. Perguntas abertas, para entender a necessidade dele. Perguntas fechadas é sim ou não. Muitas das vezes a pergunta do sim ou não, ela é rápida, mas ela não te dá um leque de opções para a pessoa falar algo e você captar uma coisa que nem ela sabe que ela tem uma dor e ela tem uma necessidade. Talvez está no inconsciente dela e ela ainda não identificou que aquilo pode ser uma das causas. Então nós precisamos dominar. E o que eu pergunto, Meire? Existem informações imprescindíveis, que é o que é dispensável, o que não pode acontecer. Por exemplo, se você está atendendo um prospecto para ser consultor de bem-estar, você está convidando ele para fazer o business, você pode perguntar o que não pode acontecer. Meire, não pode acontecer de eu ficar 1 ano e não ter uma renda, um salário mínimo. Isso não pode acontecer. O que é indispensável? É indispensável que eu tenha um determinado crescimento em 6 meses, para mim pedir conta do meu trabalho e dedicar a minha família, eu optar por ser mãe. Então, você pode fazer essas perguntas. Se for um cliente, o que não pode acontecer? Atrasar. Ou eu esperar a entrega. Preciso de pronta entrega. Preciso para hoje, porque amanhã eu viajo. Vou ficar 2 meses fora. E vou para a roça e lá não tem como fazer a entrega. Essas informações importantes é uma outra maneira de você perguntar, e eu adoro, que existe as informações de situação, que é você me conta. Me conta. Então, você vai fazer o cliente te contar e abrir essa questão. Me conta, quantas vezes na semana você sente essa intercorrência? Me conta mais, quando que começou? Me conta mais, o que você sente? Como que é lidar com isso? Me conta. Problema, qual que é a implicação? Aprofundar o problema. Necessidade de solução, o que ele quer alcançar? Quem são as pessoas envolvidas no processo de venda? Está conversando com a esposa, é ela que é a que vai decidir? Ou é o esposo? Porque aí você já conversa com ambos. Quem que é o usuário? É você? É para sua mãe? Para sua namorada? Para o seu noivo? Quem que são as pessoas envolvidas? Porque se você for fazer uma apresentação para uma pessoa que não é ela a que decide, você está perdendo energia com quem você poderia destinar, ou com um casal, ou com a pessoa certa. Então, se a esposa entrou em contato com você, mas é o esposo que decide,
marca uma reunião com os dois. Porque muitas das vezes a sua apresentação, você passa para a esposa, é fantástico, mas na hora que ela vai transferir a mensagem, ela não consegue. Então, o esposo, que é o decisor, não consegue trazer realmente aquela importância daquele benefício para a vida do casal. Por exemplo, um script aqui, spin para vocês, de situação, problema, implicação e necessidade, voltado para consultor. Você pode perguntar: há quanto tempo você trabalha nessa empresa? Você está satisfeito com esse emprego? A sua dedicação exclusiva ao seu emprego poderá atrasar a realização dos seus sonhos? Quais os benefícios você vê em usar uma parte do seu pouco tempo livre e ter mais uma fonte imediata? Tá aqui um exemplo, vocês podem usar esse e transformar até mesmo para quando for cliente. Uma técnica muito importante é você fazer uma técnica ZOPA, que é a zona de possível acordo. É muito importante para quem faz o levantamento de necessidades diferente da apresentação. Eu, geralmente, faço essas reuniões separadas. Eu acredito que dá mais certo. Então, eu faço o levantamento de necessidade pelo WhatsApp, marco a reunião de proposta para apresentação. Então, eu faço separado. Geralmente, quando o cliente pergunta quanto que é esse óleo, já me manda direto, eu uso esses scripts. Fulano, esse produto, pela minha experiência, ele varia entre... Você joga sempre 20%, 30% a mais. Então, vamos dizer que o nosso kit é 690. De 800 até 1.800. Qual é esse valor para você hoje? Aqui você consegue nivelar qual que é a realidade daquele cliente atualmente. O script 2. Só para a gente se organizar, em relação ao teu orçamento, se eu te falar que fica entre 800 até 1.800, como é para você hoje? Você já começa a entender qual que é a perspectiva do cliente em relação àqueles valores. Essa técnica aqui ela é muito boa, ela funciona realmente, eu gosto muito. E agora, esse primeiro vídeo, eu vou encerrar ele por aqui. Se vocês tiverem dúvidas, pode me mandar mensagem. Esse material vai estar disponível para vocês. Contacte o seu offline, solicita eles, até para vocês terem, né, todo o script e abordagem impresso, imprimir, se vocês quiserem. E agora, essa quinta etapa vai ser na videoaula de número 2, tá? Um grande beijo para vocês e até a próxima aula.